Bom, e entidades ligadas a setores de pagamentos, comércio e serviços assinaram nesta última semana um manifesto contra propostas de mudanças no parcelamento de compras sem juros. As associações apontam riscos à economia brasileira em caso de extinção, taxação ou limitação desse tipo de operação. Para explicar melhor esse assunto, a gente conversa agora com o economista Carlos Caixeta, consultor e associado do Instituto Brasileiro de Governança. Carlos, muito boa tarde ao senhor, muito obrigada pela participação aqui no Fest de hoje. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde a todos que estão conosco. Bom, como que isso pode impactar as finanças aqui no país? Esses setores citaram risco à economia brasileira caso o parcelamento de compras sem juros seja alterado. A quantidade de parcelas, quando você estende essa quantidade de parcelas, isso é um estímulo para que as pessoas comprem mais. A maioria das pessoas, ela não faz a conta de quanto de juros elas estão pagando. Esse é um grande problema, porque elas olham se o valor da parcela cabe no orçamento delas. E muitas vezes elas pagam o dobro do preço daquele bem. Então, vamos dar um exemplo claro. Se ela vai comprar uma televisão e aquela televisão custa R$1.000 e ela vai pagar uma quantidade de juros que depois de 2 anos, 24 parcelas, ela paga só de juros o dobro daquele preço e aquela televisão sai por R$2.000, ela não faz essa conta. Ela vê se a parcela que ela vai pagar lá todo mês cabe no orçamento dela. Mas ela está pagando o dobro do preço da televisão só em juros. Mas é um estímulo, porque se não for assim, ela não consegue comprar aquela televisão. Então, a quantidade de parcelas, você reduzir o preço ali na parcela, para que seja um estímulo para que ela compre, isso é importante, porque só assim ela vai ter acesso àquele bem. Então, você ter essa quantidade maior de parcelas é muito importante para você estimular o preço, estimular o consumo, a demanda, e você assim acaba fazendo o varejo funcionar, e vários tipos de produtos funcionam exatamente porque pela quantidade maior de parcelas como estimula essa compra. Agora, Carlos, qual que é o papel do governo e do Banco Central nesse assunto? E aí você acaba tendo um efeito um pouco ruim quando você tem altas taxas de juros atrelado a isso, porque você tem muita inadimplência. E aí me parece que o Banco Central está preocupado exatamente com essa alta inadimplência das famílias, porque aí ela acaba tendo um estrangulamento, você acaba estrangulando, e aí você fica numa situação complicada, porque com um desemprego muito grande, e as famílias ainda tendo dificuldade de pagar, e uma certa visão, assim, vamos dizer, um pouco paternalista por parte do governo, um pouco paternalista, porque, honestamente, claro, você tem que cuidar das famílias, você tem que cuidar do povo, mas o Banco Central precisa cuidar das questões mais macroeconômicas, questões mais que envolvem a economia, nos seus aspectos fundamentais, nos seus aspectos estruturantes. Então, ele está fazendo ali, tomando cuidado, mas, a meu ver, e eu fui executivo de banco durante muito tempo, a quantidade de parcelas não é o ponto central do grande endividamento das famílias. O ponto central que devia estar sendo olhado é exatamente a taxa de juros cobrada nessa estrutura de financiamento. A quantidade de parcelas não é o ponto central. Então, são 2 pontos que precisam ser cobrados, se de fato o governo e o Banco Central quer atuar para ajudar essas pessoas. É a taxa de juros cobrado e o limite de crédito que está sendo disponibilizado. Porque se eu tenho uma taxa de juros cobrada muito alta, e se eu tenho um limite, eu dou muito dinheiro para essas pessoas, esse que é o ponto central. E eu fui executivo de banco, eu conduzi várias pesquisas nesse sentido, e são esses 2, se o governo for lá fazer um estudo mais detalhado, ou conversar com essas instituições de forma mais detalhada, ele vai chegar a essa conclusão. Então, dentre as causas, se de fato você quer ajudar, ele tem que focar essas 2 estruturas e não a quantidade de parcelas. Esse não é o ponto central, se ele de fato quer atuar para ajudar como precisa ser apoiado. Agora, Carlos, rapidamente, já vou passar a palavra para o Zé Maria Trindade, que vai fazer uma pergunta também, mas antes disso, Carlos, aproveitando a sua experiência como executivo de banco, assim como você disse aqui, como que você vê esse programa Desenrola Brasil, desse endividamento dessa população? Você acredita que esse programa ele tem sido benéfico aqui para o país?
Esse programa ele foca em dívidas muito pequenas. Então, assim, quando a pessoa deve R$100, quando a pessoa deve R$200, se esse programa vai destravar essa pessoa, né, vai estimular negociações dessas pequenas dívidas, para ajudar essa estrutura para que ela desenvolva, mas aí, claro, fazendo considerações, não para entrar em novas dívidas, esse é um ponto importante, né? Você tem que ajudar e, ao mesmo tempo, dar condições para que essas pessoas não se reendividem. Então, quando você vai ajudar essas pessoas para que elas consigam, de fato, começar numa nova estrutura e não se reendividem, você acaba sendo um estímulo positivo para que elas consigam, a partir dessa nova chance, se renovarem e conseguirem, de fato, voltarem com seus novos negócios, com as suas novas estruturas. Isso só não pode virar, o que eu sempre falo, né, uma estrutura de um protecionismo infantil, ou de um protecionismo que você reforça a pior parte dessas pessoas, colocando uma estrutura assim, de um apoio infantilizado, de um apoio ruim, onde você reforça uma parte, sabe, de um poder público que infantiliza e que, de novo, salva para a pessoa, ali na frente, se complicar de novo. Aí é muito ruim, porque a gente só está criando pessoas que não se desenvolvem. Aí é muito ruim, aí não funciona, porque logo ali na frente vai complicar de novo e, às vezes, em situação pior. Aí não ensina, atrapalha e, às vezes, de forma pior. Zé Maria Trindade, é contigo agora, sua pergunta. Pois é, Carlos, eu te confesso que eu tenho uma falta de paciência danada quando eu escuto essa história de sem juros. Isso não existe. Os juros, dinheiro é um produto, os juros estão embutidos e o consumidor paga e fica sem a opção de uma compra à vista, porque só oferece os sem juros, né? Você pode pagar todas as parcelas de uma vez, o que eles consideram à vista, mas à vista tem que ter um preço diferenciado. Então, os sem juros é propaganda enganosa, isso não existe. Eu queria te perguntar sobre o mercado bancário no Brasil. Você já foi executivo de banco, por que o mercado é tão concentrado assim? A falta de disputa de mercado, né, de concorrência, acaba piorando para o consumidor. No nosso mercado financeiro, assim, existe uma competição, que a gente chama assim, uma competição velada. É uma competição que não é uma competição. Na realidade, quando você faz uma comparação com os mercados mais maduros, você pega a realidade norte-americana, né, que agora está passando com muitos problemas. Mas nos Estados Unidos, você tem vários bancos muito locais. Então, assim, você tem centenas de bancos, às vezes bancos locais, bancos que atendem comunidades de bairro. Isso é muito saudável, né, porque você tem uma disputa real. Então, mesmo no nosso caso brasileiro, mesmo com a entrada de fintechs, né, mesmo com cooperativas de crédito, você ainda tem uma concentração muito grande quando você pega a nossa estrutura de crédito, de financiamento, a estrutura dos nossos bancos. E é um modelo, assim, o sistêmico, né, uma estrutura sistêmica que ela se mantém por muito tempo. Então, assim, eu fico olhando muitas vezes, e eu digo isso por conhecer mesmo essa estrutura. Quando você pega uma taxa de juros, para financiar, por exemplo, um rotativo no cartão de crédito, de 12% ao ano, eu falo assim, tenta explicar isso, para um alemão, né, para um alemão que você cobra 12% para financiar, às vezes 13% para financiar um rotativo de cartão de crédito, e você anualiza essa estrutura, onde muitas vezes você paga ali 400% ao ano. Tenta explicar para um alemão, para um europeu, uma estrutura de financiamento. Ele não vai acreditar, ele não vai entender isso. Eu falo, mas como? Isso não tem sentido, porque lá na Europa, ele paga isso, mesmo com impostos, com tudo, ele paga 4% ao ano. Assim, mas tem muito imposto, mas você repassa, mas tem muito imposto. Então, assim, ele simplesmente não compreende, né? E isso é uma estrutura sistêmica mas agora, o crédito está lá, você toma em tese se você quiser, ninguém te obriga, né? Ninguém te força a fazer isso, a estrutura está lá, você toma se quiser. Então, assim, não adianta você tratar de parcela, são X parcelas, não pode ter Y parcelas.
Cara, isso aí é secundário. Algo que precisa ser tratado de fato é essa estrutura de juros e uma estrutura do limite que a pessoa consegue e pode pegar. Agora, quando você vai entender essa estrutura de crédito fácil, isso é sistêmico, isso é estrutural, isso está há décadas no nosso país e não muda. E agora, tem uma estrutura de cobrança de impostos em cima disso aí também, porque se você pegar toda a estrutura de cobrança de impostos, você tem os agentes públicos que se beneficiam ali de 40% dessa estrutura. Então tem um conjunto de benefícios e de interesses muito grandes ligados a essa estrutura, que precisa ser revista, que precisa ser vista. E por que não se transforma isso? Por que não se mede? Então são questões, quer dizer, eu não tenho as respostas, mas sei fazer as perguntas. São estruturas intrínsecas, isso é de décadas. Isso são questões muito graves e muito sérias, que precisam ser revistas. Bom, sobre as mudanças no parcelamento de compras sem juros, nós conversamos com o economista Carlos Caixeta. Carlos, muito obrigada pela participação no Fest de hoje. Prazer. Boa tarde a todos. Até mais, tchau.